Um doce que tem história. Amor em pedaços, sem glúten vegano, para adoçar nossas melhores lembranças. Esses pedacinhos super macios, com uma textura irresistível, recheados com doce de abacaxi com coco, são pura nostalgia em cada mordida. O sabor autêntico de Minas Gerais se revela em cada pedaço, transportando a gente para momentos de aconchego e tradição, onde o simples se transforma em especial. O amor em pedaços é como um carinho que aquece o coração e traz à tona memórias de família e infância. Prepare-se para saborear o afeto em forma de doce. Eu sou a chefe Carla Maia, sou professora de confeitaria e panificação inclusivas e agora você vai aprender a fazer amor em pedaços, sem glúten vegano. Aproveita e clica no botão abaixo para você fazer o download do material de apoio dessa aula, com a relação completa de todos os ingredientes. Antes de tudo, vamos fazer a calda, que é muito simples. Coloque a água e o açúcar demerara em uma panela. Misture e leve ao fogo médio por 5 minutos, até que o açúcar dissolva completamente. Após os 5 minutos, desligue o fogo, transfira a calda para outro recipiente e aguarde esfriar. Agora vamos fazer o recheio. Em uma panela, coloque todos os ingredientes e cozinhe por aproximadamente 15 minutos, ou até que o doce atinja a temperatura de 95 graus Celsius. Em seguida, use um mixer para bater o recheio levemente, pulsando de 3 a 4 vezes para obter uma textura densa, mantendo pedaços maiores de abacaxi. Cuidado para não bater demais, evitando que o recheio vire um purê. Transfira o recheio para um recipiente, cubra com plástico filme em contato direto com a superfície para evitar a formação de crosta e leve ao freezer por 1 hora para esfriar. Para preparar a massa, comece hidratando o psyllium com a quantidade total de água da receita e deixe descansar por 10 minutinhos. Em um recipiente, adicione as farinhas sem glúten, a goma xantana, o açúcar demerara e o sal. Em seguida, acrescente o psyllium hidratado e o óleo vegetal, misturando bem até obter o ponto correto da massa. Confira. Adicione o vinagre e o fermento e misture até incorporar. Utilize 2 forminhas quadradas com as medidas de 15 por 15 centímetros, unte as laterais e forre o fundo com um tapete de teflon ou papel manteiga. Divida a massa igualmente em 2 formas. Borrife um pouco de água sobre a superfície e alise com uma colher. Leve ao forno de convecção pré-aquecido a 170 graus Celsius ou ao forno convencional elétrico ou a gás, pré-aquecido a 180 graus Celsius e asse por 10 a 15 minutos. Retire do forno, desenforme, transfira para uma grade e deixe esfriar completamente. Agora vamos montar o doce com as massas e o recheio completamente resfriados. Utilize a mesma forminha que foi usada para assar as massas, forrando-a com um plástico. Coloque a primeira camada de massa com o fundo virado para baixo e borrife a calda. Em seguida, espalhe o recheio por igual. Borrife mais um pouco de calda sobre o recheio e adicione a segunda camada de massa com o fundo virado para cima. Borrife novamente a calda sobre a superfície da massa e dobre o plástico, cobrindo toda a montagem. Leve ao freezer por 1 hora para estabilizar. Após o tempo de freezer, retire da forma, coloque em uma superfície e corte em tiras verticais de 3,5 cm por 15 centímetros, formando retângulos. Em seguida, corte os retângulos em pequenos quadradinhos de 3,5 cm cada, aproximadamente o tamanho de 2 dedos. Passe cada quadradinho de amor em pedaços no leite de coco em pó ou no açúcar de confeiteiro. Aqui eu estou utilizando o leite de coco em pó. Prontinho! Confira toda a maciez e cremosidade desse doce delicioso e super cremoso. Agora você pode servir ou embalar esse docinho típico mineiro cheio de história. E agora que você já aprendeu a fazer o amor em pedaços sem glúten vegano, assim que você fizer na sua cozinha, não esqueça de tirar uma foto e me enviar por direct no Instagram. Eu vou ficar muito feliz em conferir o seu resultado. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima aula.